Olá, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula e é a terceira aula. Hoje a gente vai falar sobre conjunto dos números racionais, capítulo 6, livro 2. Certo? Vamos começar? Vamos lá. Os números racionais, primeiro a gente vai fazer uma revisão dos números naturais, que seria o N, vocês estão lembrados, foi revisado durante o primeiro bimestre. Está aqui 0, 1, 2, 3, reticência, os números inteiros. Você observa que tem os positivos, o zero e os negativos. E o conjunto dos números racionais, eu coloquei uma definição para ficar mais fácil do entendimento. São os números que podem ser representados na forma de fração. Qualquer número pode ser colocado na forma de fração, A sobre B. Lembrando que o B não pode ser igual a zero, porque não é permitido o denominador seja igual a zero. Então, todo número racional é qualquer número que pode ser colocado na forma de fração. Vocês já viram o conjunto dos naturais e o conjunto dos números inteiros. E a partir de agora é o conjunto dos números racionais. Os números racionais são, vamos lá, vamos fazer uma revisão, quais são eles? Quais são os elementos que representam, que estão dentro do conjunto dos números racionais? Os números inteiros, né, lembrando, os positivos e negativos, as frações positivas e negativas, os números decimais exatos e as dízimas periódicas. Também nós estudamos no sexto ano o que é uma dízima periódica. Então, todos esses elementos estão dentro do conjunto dos números racionais. Detalhe, eu fiz aqui um diagrama para representar qual é o significado dos números inteiros. Vocês observam aqui os números naturais, está aqui de azul, já está dentro dos números inteiros, ó. Os números naturais, azul, já está dentro dos números inteiros. Já por sua vez, os números inteiros já está dentro dos números, né, racionais. Detalhe, os números racionais, ele é bem amplo, o conjunto é muito grande. Nem por isso, né, pertence todos os elementos dentro dele. Representação de um número racional. Os números racionais são representados da seguinte forma de fração ou na forma decimal. Eu coloquei aqui um número inteiro, e lembrando que eu falei logo no início, um número racional é aquele número colocado em forma de fração. Aí você fala, professor, mas o número inteiro é uma fração? É. O menos 3 tem um denominador, está aqui, ó, menos 3 dividido por 1. O 0,4, lembra quais são os elementos que estão dentro do conjunto de números racionais? O 0,4 em forma de fração ficaria 4 sobre 10, também foi um assunto que estudamos no sexto ano. 2,5 transformando em fração, detalhe para quem esqueceu. Para transformar um número decimal em forma de fração, o que é que a gente faz? A gente tira a vírgula, nesse caso fica 4, e conta quantas casas tem depois da vírgula. Se é 1 é sobre 10, se é 2 sobre 100, se é 3 números depois da vírgula sobre 1000 e assim por diante. O 2,5 em forma de fração ficaria o quê? Tiraria a vírgula, 25, como só tem uma casa depois da vírgula sobre 10, lembrando que a gente tem que simplificar todo número, né, toda fração, simplificando 25 por 10 por 5 ficaria 5 sobre 2. E por último, o 8 sobre 5, se eu quiser transformar na forma decimal, é só dividir. 8 dividido por 5, dividindo, ficaria 1,6. Continuando. Subconjunto de quê? Aí você pergunta, professor, o que é um subconjunto? Subconjunto é quando um conjunto já está dentro de outro. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, ele já está dentro de quem? Dos números inteiros. Então, os naturais é um subconjunto dos números inteiros. Já por sua vez, os inteiros, está aqui os inteiros, já é um subconjunto dos números racionais. Detalhe também, nós temos alguns subconjuntos, fora o N e o Z, alguns subconjuntos de quê? Vou explicar quais são eles. Está aqui um exemplo. Observando a figura, a gente verificou que o conjunto dos números naturais está contido, lembrando do símbolo, está contido dentro dos conjuntos dos números inteiros. Os números racionais. Os números inteiros também está contido dentro dos conjuntos dos números racionais. Professor, o que significa esse asterisco? Significa que o Q com asterisco é um subconjunto do próprio Q, porque aqui são os mesmos elementos, com exceção do zero. O zero sai dessa representação. Professor, o que é Q mais? Seriam os números racionais, somente os positivos. Ele também é um subconjunto do Q. Continuando. A representação geométrica dos números racionais. A dica que eu dou para vocês,
Quando a gente for representar um número racional numa reta, se ele vier em forma de fração, em forma decimal, eu aconselho que todos esses valores fiquem colocados em forma de decimal, porque você tem noção onde ele vai ficar. Eu coloquei assim, os números racionais podem ser representados por pontos de uma reta, você lembra, os números naturais, os números inteiros, ou seja, qualquer número real, ele é representado por um ponto numa reta. Então é mais fácil representar os números na forma decimal do que na forma de fração. Os números racionais podem ser representados por pontos de uma reta, usando o mesmo processo de representação de inteiros. Então, olha só, se esse número fosse em forma de fração, já seria difícil analisar onde ele ficaria. Então, por isso que ele fica mais fácil de saber. Por exemplo, 1,25. A gente sabe que é depois do 1 e antes do 2. Depois do 1 e antes do meio. Então, está na metade entre 1 e meio. 1 sobre 2. Aí você pergunta, por exemplo, o 10 sobre 6. Ficaria aonde? Por isso que é melhor você dividir, transformar o número na forma decimal para saber mais ou menos onde ele fica localizado. Então, o conselho que eu dou para vocês é vocês representarem o número na forma decimal. Se ele vier na forma fracionária, é só dividir, como eu expliquei no slide anterior, e fica mais fácil localizá-lo. Bom, eu coloquei aqui alguns exercícios, vamos tentar resolver. Escreva se pertence ou não pertence às seguintes sentenças. Menos 2 sobre 5 não vai ser o número inteiro, pessoal. Já sabe que não vai ser o número inteiro, ou seja, vai dar menos 0,4. Então, eu tenho certeza que menos 2 sobre 5, como não é inteiro, não pertence ao conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Então, menos 2 sobre 5 não pertence ao conjunto Z. 20 dividido por menos 4. Lembre-se que na divisão envolvendo positivo e negativo tem aquela brincadeira do jogo de sinais. Mais por menos daria menos. 20 dividido por 4 daria 5, menos 5, e ele pertence, né, está aqui, pertence, que é o número inteiro, ao conjunto Z. Próximo. Exercício 2. Escreva os seguintes números racionais na forma de fração irredutível. Professor, o que seria fração irredutível? É aquela fração que você não precisa mais, não pode, na verdade, simplificar numerador e denominador. Vamos lá. 2,6 foi o que eu acabei de explicar para vocês. Para a gente descobrir a fração que representa 2,6, a gente vai ter a vírgula, ficaria 26. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, sobre 10. Então, vamos lá, 26 sobre 10, que simplificando por 2, colocar aqui, dá 13 sobre 5. Próximo, 6,25, número decimal. Vai ficar 625, 625 tirei a vírgula, duas casas depois da vírgula, então 625 sobre 100. Que simplificando por, aqui ele simplificou por 5, que deu, você pode simplificar, né, por um valor mais alto, que é o MDC, mas aqui eu simplifiquei, né, devagar, ficou 125 sobre 20, e simplificando de novo, por 5 ficaria 25 sobre 4. E por último, nessa questão, menos 1,8. Tirando a vírgula, ficaria menos 18, como eu tenho uma casa, uma só casa sobre 10, já falei duas casas sobre 100, então ficaria menos 18 sobre 10, que simplificando ficaria menos 9 sobre 2. Todas essas frações estão na forma irredutível. O exercício 3, passe para a forma decimal, ou seja, vocês só fazem dividir numerador sobre denominador. 3 dividido por 5 ficaria 0,6, como tem o menos, ficaria menos 0,6. E 8 sobre 100, a dica para vocês é quando for por 100, pessoal, vocês vão voltar duas casas. Por 10, volta na divisão, na multiplicação para o lado direito. 8 sobre 100, volta duas casas, vai ficar 0,08. E o exercício 4, ele pede para observar esses algarismos aqui, esses números, e olhar qual desses números pertence a um desses conjuntos. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é os naturais. Quais seriam os naturais? 6, 0. 6 e 0. Quais seriam os inteiros? 6, menos 6 e 0. Qual seria os racionais? Observa que todos eles são racionais. Todos eles. Os inteiros, só os positivos, com exceção do 0. Ficaria somente quem, pessoal? O 6. Então, o resultado seria assim, ó. Exercício proposto. Então, o exercício que vocês vão fazer para a próxima aula seria da página 6 e 7, né? Página 6 e 7 e página 8, 11 e 12. Então, fica a dica para vocês fazerem o exercício. Na próxima aula eu estou tirando a dúvida de vocês. Certo? Um abraço.